Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta, nossa episódio de estreia. Começamos tudo de novo, novamente, mas de forma diferente. Estúdio novo, tudo novo, gente. Você não está entendendo o tanto que eu estou motivado, o tanto que eu estou feliz, o tanto que eu estou empolgado. Essa, com certeza, será uma temporada incrível. Nós temos preparado tudo com muito carinho, com muita disposição para receber você. Você sabe, Identidade em Foco nasceu com o propósito de reforçar a sua identidade, de promover para você focos que você às vezes perde o olhar, mas agora está na hora de você realinhar. E como Identidade em Foco fala sobre neurociência, psicologia, fé, sobre vida conjugal, sobre todos os temas, sobre a vida, não posso deixar de falar da minha vida, né? A patroa que está aqui do lado, né? Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Obrigado, lindo. Seja muito bem-vindo também. Que bom que nós estamos de volta aqui com vocês. Eu não sei de onde você está nos assistindo, se é na sua casa, se é no seu trabalho, na academia, na pista de caminhada, enfim. Eu quero que você hoje seja muito, muito, muito abençoado, porque hoje o nosso assunto é um assunto muito bom. Mas antes de eu falar qual que é o assunto, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, envia para pelo menos 50 amigos aí da sua lista. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. E hoje o nosso assunto é neurodiversidade e inclusão. Com quem, querido? Apresente aí nossa convidada. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Você sabe, todos os nossos convidados são escolhidos a dedo por vários motivos. Mas um dos motivos que faz a gente ficar mais conectado é quando a vivência ela é real, é quando a pessoa tem algo da parte de Deus real para nos conectar, porque coração conecta com coração, histórias ligam uma à outra. E esse tema é um tema que nós precisamos incluir como uma comida diária. Sabe por quê? Inclusão não é discurso. Você sabe? Inclusão precisa ser realidade. Muitas pessoas dizem que ama o próximo, mas rejeita na prática. E para falar sobre toda essa questão da neurodiversidade, nós estamos trazendo hoje ela que é neuropsicopedagoga clínica. Aleluia, dei conta de falar. Ela é nossa amiga de adolescência, dos tempos da igreja. Foi lá que tudo começou. Ela, às vezes, era confundida como uma voz silenciada, mas hoje ela é como uma voz que ecoa no Brasil inteiro, desde a sala de aula, do escritório, do consultório de atendimento, e pode estar agora aí na sua casa, no seu carro, para trazer muita luz sobre inclusão. Hoje, com muita alegria, nós recebemos Lucilanda Lima, nossa amiga de muitos anos. Que prazer te rever agora. Minha esposa já tinha encontrado com você uns dias atrás, né? As conversas das comadres, né? Sim. Então, estou muito feliz. Obrigado, viu, Lucilanda, por você nos atender. E para começar, fique à vontade, fale de você, fale um pouquinho do seu currículo, para as pessoas entenderem por que nós te trouxemos. Eu quero agradecer o convite, é muito significativo e foi muito forte o que você disse, sabe? Porque, de fato, eu me descobri neurodivergente e é importante falar sobre isso. E aí eu vivo em vários âmbitos. Vivo a neuropsicopedagogia quase 24 horas por dia. Então, esse pequeno currículo, né, eu vou falar bem rapidamente, porque, na verdade, ele não é pequeno. Então, além de neuropsicopedagoga, sou psicomotricista, estudante de análise do comportamento, estudante de psicanálise, tentante no mestrado, estou nesse processo do mestrado em psicologia, vai dar tudo certo. Bem. Também atuo não só na clínica com atendimentos de crianças e adolescentes, mas também como professora de neuropsicopedagogia, formando ali profissionais que, de fato, queiram fazer a diferença. Porque eu precisei dessa diferença, eu precisei do conhecimento para saber lidar com a neurodiversidade em casa.
Também sou supervisora nacional da neuropsicopedagogia, palestrante, formadora de professores e vamos parar por aqui. Uau! Tá Uau! vendo aí, né, gente? O negócio da brincadeira Vai não, né? ser- Logo vai no ser primeiro maravilhoso. episódio, temos muito a falar. Lucilanda, eu queria começar por um tema, assim, te propor um tema um tanto quanto, diria até desconfortável, porque quando nós falamos de neurodivergências, as pessoas, elas meio que camuflam, né? Algumas situações para tentar falar das pessoas ou atípicas ou com neurodivergências, né? E tem algumas situações que causam muito desconforto para a gente que conhece os termos, né? Por exemplo, eu nunca esqueci eu sou estudante de psicologia, né? Eu estou finalizando também, graças a Deus. Mas uma vez eu escutei assim: seu filho é normal? Uma pessoa perguntando isso para outra. Como assim? É normal? Existe alguma pessoa que não seja normal? O que é normal, O que é né? anormal? E aí, estas coisas, elas começam a ruminar em nós que conhecemos um pouco mais o termo, e às vezes as pessoas elas não têm lucidez o quanto isso é afrontoso, o quanto isso é denigre, o quanto isso deprecia o outro, né? E quando nós falamos principalmente ali da questão da neurodivergência, quando a gente entra nesse campo, o que você percebe que é a maior barreira? É o conhecimento que vai despertar automaticamente uma nova abordagem das pessoas? Ou você entende que realmente as pessoas até sabem, mas na prática fazem diferente? Os dois. Nós temos os dois e eu vivo também os dois. Quando um adulto se descobre neurodivergente, normalmente já bem tardio, sabe? E aí ele precisa lidar com esse outro falando, mas agora todo mundo é autista. Então já é um primeiro ponto. Mas você não tinha isso, agora tem? Principalmente no espectro, dentro do espectro feminino, a mulher faz muito masking. Então, desde muito cedo, a gente aprende a mascarar tudo. Então, masking é mascarar. Masking é mascarar. Então, por exemplo, a gente aprende, mulher tem que sentar desse jeito. Só que para o neurodivergente tem que programar, são roteiros na mente. Isso para o nível de suporte 1, então dentro do espectro autista, tá? Estou falando especificamente isso. Mas não é fácil viver com essa mente que tem que roteirizar tudo. E aí chega quando você, de fato, é um adulto e você vai expor que você é neurodivergente, é um processo. Porque você escuta de tudo. Você escuta, eu não acredito nisso. Mas tem alguma coisa errada. Quem que fez seu diagnóstico? E aí tem pessoas que trabalham com inclusão e que também vão desacreditar disso. Nós estamos em uma sociedade que vai acreditar e vai ajudar e vai cooperar com aquilo que quer. No âmbito do trabalho, tem muita mulher adulta que não divulga, que é neurodivergente. Eu estou no processo porque eu descobri a neurodiversidade, no meu caso, ano passado. Fez 1 ano que eu tenho diagnóstico, porque eu relutei muito. Então, você já estudava o tema, Por você conta já dos meus conhecia todo o contexto teórico, né, da neurodivergência, e aí você também se propôs a ir a uma avaliação, porque essa é uma coisa que eu acho que a gente vai precisar explicar para quem está nos acompanhando, né, que avaliação é diferente de diagnóstico, né? Uhum. E quando que começa, então, essa investigação, por que deve ser despertado? Eu queria que você traçasse essa linha do tempo para a gente poder nortear, né? Eu tenho uma atitude diferente já era para estar na cara, que antes de escolher a neuropsicopedagogia, eu estudei psicopedagogia e neuropsicopedagogia e me encantei pela neuropsicopedagogia. Porque eu queria entender o desenvolvimento do cérebro, a neuroplasticidade e entender os comportamentos que eu via que estava fora dos marcos ali dos meus filhos. Foram diagnosticados tardios também. 14 anos e 11 anos. Mas mãe sente. Então, os seus 2 filhos são neurodivergentes. Entendi. O fruto não cai muito longe da árvore. É genético. É genético. Então, estudando sobre isso, aplicando testes para treinar, eu falei, tem algo aí.
E eu sempre soube que tinha algo, mas eu sempre escutei. É fase. Mas tinha algo errado. O meu filho, com 9 meses, o meu mais velho, eu fui vestir ele com uma camisa e ele gritava. O que está acontecendo? Eu não sabia. Ele tinha um brinquedo que ele gritava quando esse brinquedo era ligado. É uma questão sensorial. Mas que naquela época, os médicos não ligavam isso ao espectro. Então, com o avanço da ciência, a gente já descobriu várias coisas. Eu tenho questões sensoriais que eu sempre tive que conviver. E que transita também. Dentro do espectro, nós temos atualmente 3 níveis. E eles vão transitar no decorrer da vida. Tanto tem melhora, quanto agrava essas sensações. E aí eu fui buscar esse conhecimento e busquei um neuropsicólogo para fazer a avaliação dos meus filhos. Como eu sei, eu sou muito rígida, eu tenho uma rigidez cognitiva tremenda, eu não estudei as escalas do autismo para não achar que eu contaminei o resultado. Porque eu poderia burlar e poderia ficar com essa dúvida. Então, o processo de avaliação deles aconteceu e eu não conheci, não me aprofundei, não busquei conhecimento a respeito das escalas que caracterizavam ali os sintomas do autismo. Teve o diagnóstico, eu já sentia, já sabia, e fiquei, não tem como. Realmente, as minhas características estão gritantes. E fiquei calada. Principalmente as mulheres, elas não vão falar. É mesmo? Sim. Mas quando você fala assim... Pode falar, claro. Quando você fala assim, principalmente as mulheres, se fala isso por uma questão de dado, por uma questão de percepção, ou uma questão de acompanhamento? Olha, qual que é o livro que baseia tanto a medicina quanto a neuropsicopedagogia? Quem estuda a respeito do neurodesenvolvimento, quem estuda a respeito dos transtornos, então, o DSM-5, o último TR. O que acontece? O que a gente busca como critérios ali? As pesquisas são mais para o homem, que é o homem que mostrava mais essas características. E aí, com o advento da ciência, ampliando essa questão do espectro, nós temos o Dr. Tiago Castro fazendo um movimento a respeito do diagnóstico correto sobre o autismo. E aí a gente tem esse livro aqui, do espectro autista feminino. Então, são várias mulheres falando a respeito da diferença, porque, de fato, a tendência também é a mulher ser mais funcional. Então, em muitos casos, vem com a dupla excepcionalidade, que é o autismo, juntamente com altas habilidades ou superdotação, ou altas habilidades e superdotação com TDAH. Isso que está acontecendo agora é o TDAH. Porque eu sou autista nível 1 de suporte, TDAH combinado. Então, a fala vai trocando. E aí, meu cérebro está cansado, eu hiperfoquei e não dormi. Então, são várias comorbidades, entende? E aí, o que acontece? A mulher... Não são fatores psicossomáticos. Não. São neurodivergências mesmo. Neurobiológicos. Neurobiológicos. É o meu funcionamento. Então, Lucilane, assim, muita desculpa, coisa. eu vou ter que ficar te interrompendo porque é um assunto que eu gosto demais. Eu amo. E assim, por estudar psicologia, pode ser que eu apresente um interesse talvez um pouco maior do que minha esposa, porque o meu foco é levar mais conhecimento para quem está lá do outro lado, porque eu fico pensando assim, Lucilane, as pessoas no seu decorrer de vida, no seu cotidiano normal, podem estar enfrentando inúmeras dificuldades, podem estar se sentindo causadores de confusão na família, no trabalho, e na verdade essa pessoa ela tem uma neurodivergência que pode ser facilmente assim, que pode ser tratável, que pode trazer uma melhora de vida, uma qualidade de vida extraordinária. Então, o que você hoje poderia falar para nós assim, que é classificado como uma neurodivergência e a pessoa às vezes não tem noção, mas isso repetidamente causa tais fatores ou tais dificuldades? Eu sempre falo para os meus alunos que o diagnóstico é qualidade de vida. Porque até então, a mulher, quando ela vai buscar um auxílio sobre essas questões, vem primeiro o diagnóstico de depressão, ansiedade, bipolaridade. Nós temos vários casos de mulheres que tiveram até 10 diagnósticos, mas que quando, de fato,
vem alguém especialista no espectro, dentro do espectro feminino, entende que tudo se resume ao autismo. Por exemplo, é surreal que está com Não, o movimento. Eu tô impressionado. Por exemplo, desde pequena eu tenho dores. Nunca foram explicadas. Dor do crescimento, já ouviu falar? Sim. Por exemplo, eu tenho fibromialgia. Demorou para a fibromialgia ser um assunto e entender de fato que é uma questão neurobiológica. Que antes era uma questão emocional, lembra? Uhum. É comórbido, principalmente mulheres. Outro detalhe. Até o estrabismo. O estrabismo é uma questão também muscular. Dentro do autismo, nós temos também essa questão. Na estrutura desse neurodesenvolvimento, o movimento, né, não é só músculo, mas nós temos o músculo do olho, eu também sou estrábica, mas não é aparente. Então, esse movimento do olho também é comórbido. Então, são várias comorbidades. Mas quando você fala comórbidos, por conta da neurodivergência ou porque é neurobiológico? E até seria importante, de repente, a gente explicar isso para quem assim, está nos acompanhando. O que é neurodivergente e o que é neurobiológico? É porque o neurodesenvolvimento, que aí a gente fala neurobiológico, é a nossa construção, né? E como que nós funcionamos. O nosso cérebro, nosso sistema nervoso, porque não é só cérebro, funciona. Então, mesmo estando dentro do espectro, eu não vou funcionar igual uma outra pessoa que tem o mesmo CID que eu. Porque aí é biológico, depende de várias coisas. Alimentação e tantas coisas, não é? Uhum. E aí o que acontece? A neurodiversidade, ela não vai ser só dentro do espectro autista. TDAH, nós temos o TAG, nós temos... o TAG é transtorno de ansiedade generalizada, que é comórbido também, principalmente no TDAH. É porque essa mente ela é muito acelerada, o TDAH, Os por de exemplo. comportamento não entram, né? Não, aí vai para a área da psicologia. Da psicologia. Então, por exemplo, o TOD, transtorno... É comum dentro do opositor, autismo. né? É Sim. comum É dentro do comum. autismo. E aí, o autismo nunca vem só. Então, quando a pessoa é diagnosticada com TAG, eu já falei, pode ir atrás. TEA, nunca só é TEA. É muito difícil. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter, por exemplo, eu sempre tive muita enxaqueca sensorial. Quando eu tive que me acostumar a dar aula e saber que ia ter crise de fibromialgia devido ao contato social. Eu sempre estava falando para a Ingrid, por exemplo, Ingrid, me dá uma previsibilidade, só para eu roteirizar, me organizar. Mas estava tão na cara. Porque eu sou realmente fora da curva. Aí eu falo, meu Deus, fez todo sentido. Então, quando eu falo que o diagnóstico é qualidade de vida, é porque eu sei agora dar os limites que eu preciso para que eu também funcione melhor. Então, se eu sei que eu vou precisar de uma recarga, que eu vou precisar descansar, eu vou me organizar para isso, porque é comum. Essa bateria social acabar rápido, sabe? E dentro da ciência, o que a gente tem mais estudado? Além do espectro autista, nós temos o fenótipo ampliado. Que aí, muitas vezes, esse indivíduo ele está no fenótipo, mas ele gera TDAH e autistas. Então, é uma questão genética, não necessariamente hereditária. No meu caso, eu e os meninos somos neurodivergentes, e aí também não é só porque é uma carga só minha. Lembra da mãe geladeira que gerava autistas? É mito. Então, é uma questão lá de trás, que vem, juntou, aconteceu. A gente tinha a questão da síndrome de Down, que agora é a tricossomia 21, que a gente achava que era só isso, mas também tem casos que já vêm junto com autismo, deficiência intelectual e autismo. Então, não tem como limitar. Faz parte dessa construção. Entendi. Entende? Entendi. Aham. E eu sei que é um assunto, eu e o Luiz Paulo, nós estamos aqui. É porque quando a Que é um gente fica, né, a gente assunto fica muito- preso, né? É um assunto muito interessante. E aí eu queria te perguntar, quais os sinais que eu estou vendo lá? Vamos um pouquinho uma criança. Quais os sinais que eu devo ficar atento? E qual profissional eu vou procurar para eu ter um diagnóstico ou eu saber o que meu filho tem, né? Não, ele tem mesmo, ele é neurodivergente mesmo ou ele não é? Tá. Nós temos os marcos
do desenvolvimento. Então, a gente costuma ver crianças e a gente tem uma noção. E até 1 ano tem que andar. Uhum. Peraí. 1 ano e 2 meses, o que está acontecendo? Né? A gente fica de olho. Uhum. Então, dentro desse funcionamento, que a gente já conhece até de ver outras crianças, a gente fica atento. O que chamou a atenção? Porque os dos meus meninos eram sutis, os sinais. E eu não tinha conhecimento, porque aí entra dentro do nível de menor suporte. Mas que não tem nada de leve, por exemplo. Então, o que eu vou olhar? Aquilo que destoa. Se a criança gosta muito de números ou muito de letras, o que você pensa quando eu falo assim, nossa, fulano vai ler login, porque gosta muito de letras. Uma criança de, vamos supor, 2 anos. Você vai pensar o quê? Que ele é superdotado? É comum. Mas aí nós temos a hiperlexia, que é comum dentro do autismo. Que aí não é superdotação e nem altas habilidades. De fato, é um interesse maior em letras ou números. Então, criança que gosta de empilhar demais as coisas. Esse é bem clássico, mas não tá mais assim. Uhum. Eu acompanhei uma pessoa na consulta e a médica foi categórica em dizer para mim assim, não, essa criança não é autista, ela olha nos olhos. Não é mais critérios a criança não olhar. Eu tive que treinar e eu nem sabia que eu era neurodivergente. Porque meu pai uma vez me disse, quem não olha nos olhos mente. Então até hoje eu escuto a voz ecoando. Então é isso que o neurodivergente vive. Ele vai se organizando conforme o outro dita. E quando eu imagino, quando eu olho e vejo que tem algo diferente, em que profissional eu devo ir? Só para deixar Sim. aqui para as mães saberem bem direitinho aonde que elas devem ir para não ficar andando e acabar se encontrando com o diagnóstico errado, né? E tem. E tem certeza. A avaliação neuropsicológica, ela vai trazer luz a respeito de vários aspectos. Então, não só dentro de dificuldades, vamos dizer assim, relacionadas ao transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ela traz a luz sobre esse desenvolvimento de modo geral. Então, a avaliação neuropsicológica eu recomendo antes do médico. Por quê? Porque o médico... Procurar quem? Um psicólogo? Psicólogo, neuropsicólogo. 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 Uhum. Porque não vai ser todo psicólogo que faz. Uhum. E aí, eu vou ter que ser bem sincera. Uhum. Não é todo psicólogo, neuropsicólogo, que vai fazer uma avaliação bem feita. Não é todo... Não é. Não é todo médico que vai te acolher. Nós não temos esse trabalho no SUS. O que em Goiânia tem ajudado? Clínica escola. Então, eu encaminho muito para a clínica escola, quando eu não posso auxiliar. Uhum. Quando que vai entrar a avaliação neuropsicopedagógica? Dificuldade no processo de aprendizagem. Mas quando eu faço essa investigação, eu posso encontrar o transtorno. Eu posso encontrar o TDAH, posso encontrar o TEA, mas não é diagnóstico. Então, vai, depois de uma avaliação, para o médico. Qual médico? Neuropediatra, no caso de crianças, ou psiquiatra infantil. Aí já tem que explicar que não é, que é louco, né? Uhum. Então, essa equipe multi, ela é muito necessária. O psicólogo, junto com o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, o médico. Aí a gente também tem a fono, TO, psicomotricista, fisioterapeuta. Tudo vai corroborar para o melhor desenvolvimento. Aquele ponto que você falou, por exemplo, crianças que nitidamente estão atrasadas no desenvolvimento, essa vai procurar ajuda com certeza. Uhum. Isso. Mas olha quando eu fui ter o diagnóstico. Com 39 anos. Mas sempre teve ali. Eu não virei neurodivergente de uma hora para outra. Uhum. Entende? Uhum. Então, nós temos muitos casos de diagnóstico tardio. Os meninos foram com 14 e 11 anos. E eu tive que... Eu vou falar... Eu sou uma mulher de fé. Eu tive que orar e pedir para Deus um direcionamento. Sim, imagino. Porque eu sentia que algo estava oculto. E aí tem um agravante também. Dentro da literatura, nós temos esse que vai mostrar essas características logo cedo. Nós temos o indivíduo que, em algum momento da vida, passa por uma situação e isso aflora, que foi o caso da minha família.
Eu perdi meu pai, eu tive um estresse pós-traumático, então isso deu uma pane no meu desenvolvimento e ficou mais evidente. Com que idade que você tinha? Que você perdeu seu pai? Eu perdi meu pai em 2019. Ontem fez 6 anos, se não me engano. E hoje eu sei que ele também era neurodivergente. Não tinha diagnóstico. Uhum. E aí é um assunto muito sério e delicado. Por quê? Dentro da neurodiversidade, quando a gente fala do nível de suporte 1, e também dentro das altas habilidades, nós temos um sofrimento e o maior indicativo de suicídio. Caramba. Sim. Nossa. Justamente por não entender. O altas habilidades, superdotação, e aí uma linha vai falar que é diferente, outra linha vai falar que não, ele tá em um mundo muito lento para ele. Então ele quer ir além, mas o mundo é muito lento. Então isso desgasta. O autista nível 1 de suporte, ele é funcional, mas nem tanto. E aí isso desgasta. Eu tenho crises de enxaqueca, eu tenho questões sensoriais da fibromialgia. Quem que aguenta viver com tanta dor? É. Entende? E aí a incompreensão. Você disse muito uma coisa que ficou assim. Eu realmente não tinha voz. Não tinha. As pessoas meio que nos anulam, né? Eu tô me incluindo porque eu ainda não fiz nenhuma avaliação psicológica. Eu falo para fazer. Né? Mas eu não tenho dúvidas, pelo que eu já estudei, né? E aí, assim, é tão alerta para. Porque eu quero chegar nesse momento, porque o advento da internet, Lucilanda, nos ajuda, mas também pode piorar muito. Sim. E aí eu fico vendo pessoas lendo um carrossel de um ser humano qualquer na internet, no Instagram da vida, no Facebook, enfim. E lá a pessoa, 10 sintomas do autismo. Aí a pessoa simplesmente sentada no sofá dela, fumando, tomando cerveja, tomando refrigerante, assistindo Big Brother, brigando com a mãe, brigando com a esposa, com o cachorro, ela lê e fala, nossa, eu tenho isso aqui. Aí ela vai lá, ela se autodiagnostica, ela lauda a si mesmo Toma e ela sozinha. começa, porque ela consegue fazer compra de medicamentos na rede escura aí da vida, né? E aí o que acontece? E a pessoa começa a se autodenominar como um autista, sabe lá qual nível de suporte. Ou outros que assumem ser TDAH, e aí eu pergunto, você já fez um diagnóstico? Você procurou um profissional? Eu estou ouvindo de uma profissional que nem todo profissional vai conseguir trazer um diagnóstico fiel. Por quê? Porque não é em uma conversa, não é em uma sessão. E você acabou de falar que precisa ter uma equipe multi. Então, eu me lembro do nosso filho que faleceu, o Isaac. Nos primeiros anos de vida dele, nós achávamos que ele era autista. Foi uma professora que falou, na verdade, que a gente nunca achou. A gente nunca achou. A professora insistiu e a minha esposa já tinha... porque mãe é médica também, né? Então a minha esposa falou, não. E a professora, agora eu lembrei do assunto como um todo. E a professora insistiu. E como nós tínhamos um plano muito bom na ocasião, nós levamos. Aí a fono, primeiro foi na fono, né? Aí a fono falou, olha, realmente ele tem um atraso na fala, mas é porque, gente, ele vive com vocês dois e a irmã. Não foi, ela falou que... Ixi, tá vendo? Não foi, então não foi. Foi o seguinte, é porque ela falou assim, quando ele nasceu, ele foi pra incubadora? Eu falei, foi, porque ele faltou um pouco de oxigênio, ele ficou 2 horas na incubadora. Ela falou assim, isso é um problema. Dentro do neurodesenvolvimento, tá? E que isso pode ocasionar um atraso de fala, ou até mesmo, como ele não gostava de comer muitas coisas, tinha seletividade alimentar, ele não mastigava, não comia carne, né? Então você não exercitava músculos, tanto, né? Esses músculos. Ela falou, isso pode ser um problema também, mas a gente vai trabalhar aqui com ele. E ele falou, vamos pôr ele na creche, para ele ter contato com outras crianças, porque tudo que ele quer, vocês dão. Lá na creche não vai ter isso. Então, colocamos ele na creche. Com 2 meses na creche, ele relutou para não comer, gente. Ele relutou. Mas com 2 meses na creche, ele comia, cantava, falava, gritava, desobedecia, fazia de tudo. Já
de tudo mesmo, E no assim. grupo da terapia lá ele já tava dominando, né? Lá no grupo da terapia ele dominava todo mundo. A pessoa pegava assim e falava, banana, e ele, que banana o quê? Ele pegava assim. Eu acompanhei ele no Instagram, ele é muito esperto. Muito E olha esperto. que interessante, você foi na fono porque você estava com uma questão De na atraso fala, Uhum. tá? E aí, com relação ao neurodesenvolvimento, olha só, tudo tem que interligar. Então, a gente estuda justamente isso. A gente estuda nota de Apgar, que é a nota que a gente recebe quando nasce, que aí eu já vejo que tem uma questão. Na anamnese, eu já pergunto se teve algum episódio marcante na gravidez, alguma questão de se nasceu com um cordão em volta do pescoço. Por quê? Porque a falta de oxigenação também está na literatura, pode ocasionar questões do neurodesenvolvimento que já está ali genético, já está ali. Não é que vai surgir, não é que vai ocasionar, mas já está e aí aparece. Uhum. Poderia nem aparecer, mas aí por conta dessa situação. E aí mais um dado, por exemplo, o meu filho teve falta de oxigênio assim que nasceu, ficou com líquido. E eu descobri, porque eu nasci de 7 meses, que eu também tive uma convulsão. Aí eu falei, gente, tá tudo Meu fazendo Deus. sentido, assim. Então, essas coisas é importante saber. E aí, dentro dessa fala sua, é um equívoco achar que atraso de fala está relacionado ao autismo. Porque todo mundo fala disso. Não é. Não é só esse o fator. Não é esse. O autismo, ele está relacionado à comunicação e não fala. É diferente. Porque ele fazia a gente entender o que ele queria. Então, a comunicação, processo neurológico para comunicar. Uhum. Então, você viu que, por exemplo, eu cheguei mais rígida. Uhum. Então, eu me comunico, mas tem várias questões para acontecer. Tem autistas que não vão se comunicar, vai demorar. Então, é esse processo da comunicação. Não fala. E aí, nós temos outra questão. Existe autistas bem comunicadores? O nível 1 de suporte, que aí traz a invalidação. As pessoas não acreditam que eu sou autista. Mas eu sei, com tanta coisa que eu passo, os medicamentos que eu tenho que tomar. Então, por isso que não existe esse leve. Não existe, gente. Não é leve sentir dor. E autismo dói. Olha. Dói. Eu li uma frase da Isabela Camargo. Eu estudei psicologia positiva com a elegantíssima, a melhor psicóloga desse planeta, que chama Poliana Landim. Um abraço, professora. Maravilhoso. Assim, uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho. E nessa nova temporada, ela já confirmou comigo, ela quer participar também. E ela estava trazendo alguns assuntos para nós e é assim, a frase da Isabela é assim: dor que você sofre calado dói o dobro. Ou é dor que não sangra. Não, dor que não sangra dói o dobro. E é isso, né? Porque o silenciamento, ou as pessoas não levarem a sério. Por exemplo, a pessoa que tem um diagnóstico tardio a respeito de um TDAH ou a respeito de um espectro autista, ela passa a vida inteira ou iludida ou levando culpa que invalidada. E aí você trouxe esse testemunho pessoal que foi aos 39 anos. E aí uma das suas primeiras falas foi: eu entendi por que fez sentido. Você consegue descrever pra gente assim alguns episódios ou alguns sintomas que te fez entender, pelo menos despertou a vontade de você procurar uma avaliação psicológica para então ir atrás de um diagnóstico? Olha, primeiro que esse sofrimento do pensamento, de roteirizar demais, cansa muito a mente, né? Dessa mente muito ativa, de não descansar nem no dormindo, de hiperfocar e nossa, eu já fiquei 48 horas acordada, hiperfocada, estudando sobre o neurodesenvolvimento, eu estudo muito, por isso que o currículo é extenso. O meu hiperfoco é estudar. Então, hiperfoco não vai ser só Tô começando a ficar preocupado comigo. Pois é. É porque o autismo me dá a possibilidade de analisar
muita coisa. E eu tive que estudar para entender os gestos. Então, como para mim é difícil entender a face, eu tive que estudar para entender, para eu não ser passada para trás, porque tem uma ingenuidade. Então, eu tenho 40 anos, mas eu vou ter a atitude de ficar mais ingênua. Gente, eu tenho que tomar muito cuidado para não comprar coisas na internet. E isso é comum. Porque se você fala para mim que isso aqui é pedra, eu vou acreditar. E o inverso? Eu não sei se vai ter um que desconfia demais. Entende? Uhum. Mas o que nessa comunidade feminina, o que a gente mais vê, que é principalmente a doutora Elisângela, que é a minha médica, que também é autista, disléxica, descobriu tardiamente por conta do diagnóstico dos filhos, essa é a realidade das mulheres. Caramba. Ela também tem essa ingenuidade. E aí a gente tem que se policiar, porque não vê. É uma questão, e é séria, porque você perde dinheiro. É. E aí o TDAH também, ele vai ter isso. De empolgar. Não, hoje eu vou fazer, vou virar agora pintor. Aí compra um monte de coisa, de repente, não, cansei. Lucilanda. Peraí que eu tenho uma pergunta. Ai, Jesus. É que você fica falando, né? Você não me dá a oportunidade. Fala, mulher. Meu jovem. É que é o seguinte, eu sou muito curiosa. Muito curiosa. Qualquer assunto que eu vejo, assim, que foi algo que foi colocado ali à vida, né? A pessoa, ela dedicou a vida dela àquilo ali. Porque eu acordei para esse tarde também na minha vida profissional. Mas eu vi, né? Eu faço parte de uma comunidade, o pessoal aí das dietas doidas. Mas enfim, eu gostei muito de uma nutricionista que trouxe a história de um... Eu não lembro se ele é pesquisador ou se ele é de Harvard, né? Não, eu acho que ele é neurocientista. Alguma coisa do tipo. E aí, de Harvard. E aí, o que ele começou a estudar ali? Ele viu que o que os medicamentos faziam nos seus pacientes. Ok, foi um processo longo aí nas décadas, né? Então, foi crescendo, foi vindo medicamentos melhores, e ele foi acompanhando isso aí no processo dos pacientes e ali nas pesquisas. E aí veio os filhos dele. Os filhos dele foram diagnosticados. Ele não fala qual é o tipo, o que os filhos dele têm, mas é algo... Neurodivergente. Eu acho que é algo neurodivergente. E ele não fala o que é, mas ele começou a estudar como os remédios estavam atuando ali na vida dos filhos, porque ele percebia que as pessoas, depois de serem medicadas, muitas vezes não tinha mais vida, não tinha vontade de viver. Então era aquela mesmo, não sentia, e elas ficavam falando para ele assim, eu quero sentir novamente. Eu lembro dele falar isso. E ele viu isso na vida dos filhos dele. Ele começou a falar assim, vou pesquisar a fundo alguma outra coisa. O que ele começou a pesquisar? Algumas doenças que podem causar na mente. Eu não lembro agora o nome, gente, desculpa. Então ele começou a pesquisar e ele descobriu uma doença no intestino dos 2 filhos dele, dos 2. Quando ele começou a tratar essa doença, essa infecção, isso era de anos, tá? Era coisa assim, de anos, os meninos já eram grandes. Ele começou a tratar essa infecção, houve uma melhora. Aí ele começou a colocar certos alimentos na alimentação dos meninos. Fazer uma introdução alimentar? Uma introdução alimentar um pouco mais cetogênica aí, vamos dizer. E os meninos começaram a melhorar. Foram melhorando. Ele não fala se está totalmente sem medicação os filhos dele hoje, mas ele falou que a melhora de vida foi absurda. Por causa da alimentação. Por causa disso, de que ele descobriu que tinha algo no intestino e que ele descobriu na alimentação essa melhora. E eu vejo muito isso hoje em dia, porque as mães... o menino tá muito custoso, o menino tá chorando, pega uma bala fina e dá pro menino. O menino calou a boca, fica lá com a bala, algo extremamente cheio de açúcar ali na boca, né? Que vai fazer mal pro seu intestino, que vai fazer algo... Então, sim, eu acredito também, hoje em dia, que muitos diagnósticos, falsos diagnósticos, essa falta de interesse nos pais, ou na família, ou não sei, né? Enfim, na família que ela é inserida ali, de pensar, peraí, vamos tirar um pouco a tela, vamos mudar a alimentação dessa casa,
Vamos fazer uma alimentação bem limpa aqui, vamos organizar isso aqui, vamos no nutricionista para ele passar isso aqui e a gente reorganizar. E sem tantos estímulos aí para a criança. Então, assim, eu fiquei impressionada, sério mesmo. Todas as vezes que eu vejo alguém lá falando, gente, fui curado de depressão com alimentação. Gente, fui curado disso com alimentação. Gente, eu não tomo mais remédio por causa da alimentação. Eu acredito, quando ele falou isso, falando, nossa, ele recebeu um diagnóstico falso. Né? Ou antes, né? Pra ele chegar, assim, ficar nesse nível. Então, eu queria que você falasse pra nós qual que é a importância dos pais em entenderem que eu posso ajudar com a alimentação, eu posso ajudar não só com toda equipe disciplinar, que eu acredito que é maravilhoso, que é importantíssimo, mas em outras faces, como eu posso ajudar essa criança ou esse adulto? Você abriu tanta aba na minha mente. Que tá assim... Sim, foram vários assuntos e muito, assim, pontuais e necessários. Então, ó, eu até ia comentar sobre essa questão do transtorno da fala, porque são vários transtornos. O Dr. Tiago Castro mesmo, ele teve que pesquisar muito. Uma criança que estava dando indicativo de autismo, na verdade, era o excesso de telas. Aí. Por quê? Tá vendo que vou chegar, você me lembra das coisas que a gente... Porque foram vários. Foram vários. Eu precisava falar sobre isso. Hoje, nós temos vários afazeres, diferente da geração da minha mãe. Então, a gente sai muito no sentido de trabalhar e não tem tanto tempo para ficar com os filhos. E os pais estão terceirizando isso para as telas e telas de diversas formas. Televisão, não é só o celular, né? E o que tem acontecido, isso é uma realidade que eu vivo também dentro de consultório. O que isso vai estimular? Lobo frontal. Então é o quê? Eu vou gerar uma dopamina, eu vou encher esse cérebro de dopamina. E aí a vida real, ela não é assim, não é num passar de dedo que eu vou ter esse prazer. Não. Na escola eu não vou ter isso. Então a gente começa a treinar esse cérebro para ter esse prazer rápido. E é em todos os âmbitos. E aí pode ser que essa criança venha, de fato, ter o diagnóstico de TDAH e não ser. Então, por isso que precisa olhar muito bem, não é só em um momento. Tem que se fazer uma investigação. Por que nessa criança, com uso excessivo de telas, estava tendendo ao TEA? Não tinha comunicação, mas porque não aprendeu. Ninguém nasce falando. Então, nós aprendemos, ouvindo. Então, se tem uma casa que não há comunicação, como que vai replicar esse comportamento, vai aprender a falar? Entende? Por que faz sentido a questão da alimentação? Na neurodiversidade, é comórbido a questão do intestino. O que o intestino faz? Quebra substâncias que vão para onde? Para o cérebro. Então, normalmente, nos congressos, o que os médicos falam? Que o nosso primeiro cérebro é o intestino. Então, lá em casa, por exemplo, nós somos muito inflamados. E aí tem que ter cuidado com a alimentação. Tirar a farinha, açúcar. Por que o TDAH não pode receber açúcar? Se ele tem baixa produção de dopamina e eu coloco açúcar nele, ele vai querer açúcar, porque vai viciar. Então, o TDAH, por exemplo, aí a diferença. Aquele que é neurodivergente, ele vai ter baixa produção de dopamina. Então, quando tem, inunda e eu vou querer mais, E aí é o problema do neurodivergente, TDAH no caso, porque ele vai se viciar em qualquer coisa que vai dar esse prazer. Pornografia. Nós temos vários adolescentes e crianças viciadas em pornografia. Adultos também, né? Eu falo assim, porque aí, quando a gente tem uma criança de 12 anos que já não consegue viver sem, é muito sério, entende? Então, ele é um TDAH e ele tem baixa produção de dopamina. Então, ele sobe a dopamina com o prazer de algo. De algo. Aí vai ser uma bebida, né? Só que aí, para sair, é difícil. Gente, é tão comum quando você encontra um adulto que virou ali alcoólatra, por exemplo. Investiga. Foi lá atrás. Pode investigar. Porque aí, esse cérebro tinha falta de algo, ele recebeu e quer só isso. E eu vou te falar que uma dieta limpa, porque eu sigo, né? Uma dieta mais cetogênica, então não tenho glúten,
poucas coisas aí com açúcar, mas baixo carboidrato também, eu sinto que a minha mente, ela fica Ela absurda. falava que estava escutando o cérebro dela falando. Eu falo assim, eu escuto o barulho do silêncio, que não tem condição. Eu ficava doida, assim, eu ficava, gente, é muito bom isso aqui. Mas olha só, tá vendo a questão do neurodesenvolvimento? Porque aí com a açúcar, né? E aí, por exemplo, também questão da farinha, vai virar açúcar também, né? Vai virar. Então, esse cérebro vai ficar o quê? Mais ativo. Então, é quando a gente começa a estudar essa questão do neurodesenvolvimento, faz sentido. Quando eu tenho uma criança autista com seletividade alimentar, a mãe vai ficar que nem uma doida inventando um monte de coisa para que essa criança se alimente melhor, porque ela precisa de vitamina, porque senão não desenvolve, né? Nossa, esse assunto é tanta muito coisa. bom, é muito bom. Então, assim, de fato, a alimentação é de suma importância. E aí os pais, eles estão terceirizando muito. Mas se a gente não toma as rédeas... Vai só piorar. E aí a gente incentiva muito as mães o quê? A estudarem. E eu tenho visto muitas mães estudando porque a gente não encontra apoio e dedicação, principalmente plano de saúde. Ai. Uau. Então, para você cuidar dessa saúde de um neurodivergente, é muito caro. Eu queria... Vamos falar do assunto porque ela trouxe ali as coisas pra mostrar sim, pra Sim, gente. porque o nosso tempo já Já tá indo, Jesus amado. gente. Eu falo Então ela muito. trouxe aqui Não, algumas nós coisas... temos que fazer o segundo episódio. O segundo. Mas eu queria que você mostrasse aí o que você trouxe pra falar pra nós. Eu aí, trouxe nos ajudar. a questão do colar para a gente saber, né? Esse colar aqui, eu até ia trazer outros símbolos, mas esse daqui não é só referente ao autismo, tá? Uma deficiência oculta, então, fibromialgia entra aqui. Então, para identificar. Ah, mas para que põe esse colar? Se eu passo, eu não costumo usar, eu uso poucas vezes. Mas se eu passar mal e você me ver com esse colar, você vai ter uma outra maneira de agir. E é muito séria essa questão, porque o passar mal, uma crise, pode ser considerada com N situações. Mas se eu vejo isso daqui, eu vou tomar um outro procedimento, outra maneira de agir. Com certeza. Trouxe os livros. Esse daqui, gente... É importante falar que é um redutor de ruído, que esse aqui é comum, tá? Em casa de ferragista. Olha, Então, não precisa ser aquele de R$300, porque tem o símbolo do autismo, não. pode ser esse daí Sim. que é encontrado no ferragista. Sim, qual que é a legal. função dele? Diminuir essa questão sensorial, porque aí esse cérebro vai receber o som de maneira diferente. Então, eu tenho sensibilidade auditiva, olfativa, tátil, e tá piorando. E aí, o que acontece? Isso daqui vai me ajudar a não desregular tanto com relação a esse estímulo. Porque para você tá tranquilo, mas eu recebo como se tivesse 10 vezes mais. Entendi. E aí, uma criança pode desregular, porque ela não tem isso aqui. Eu tenho uma disfunção, assim, terrível com qualquer barulho no momento de comida, seja a boca, seja o prato, seja a pessoa que está do lado, me incomoda ao nível de tirar a minha fome. Só que aí eu não dou piti, eu só paro de fazer o que eu estou fazendo. Eu consigo passar vários e vários dias sem almoçar por causa das pessoas. Não é porque eu não estou com fome, eu aprendi, eu desenvolvi isso. Então, assim, e as pessoas, elas não entendem isso. Cheiro de chiclete é algo que me incomoda. O odor do cigarro, aquilo tira minha paz, tira minha alegria. Ele tem um ouvido muito absoluto. Ele fala que escuta a respiração do vizinho de baixo. Eu escuto. Eu não duvido. Eu escuto assim, ó, com muita tranquilidade, Existem sons, algumas regiões de som, frequências, que não são todas as pessoas que conseguem ouvir. E eu consigo ouvir, e aquilo me incomoda de uma... Minha mãe estava fazendo... Minha mãe, ela é deficiente auditiva, e ela estava fazendo a audiometria. E todos os sons que estavam sendo produzidos lá dentro da cabine eu estava ouvindo, do lado de fora. A moça olhou para mim e falou assim, você tem problema? Aí eu falei, eu tenho problema. Ela não escuta, minha mãe, eu escuto demais. Mas não são todas as frequências, enfim. E eu queria te perguntar algo assim, Lucilanda, porque o que é mais difícil quando a gente recebe um diagnóstico? É romantizar o diagnóstico para ter algumas famosas benesses, porque as pessoas acham que às vezes é benesse, né? Não é isso? Conhecer. Ou endemonizar ou demonizar o diagnóstico. Por quê?
Porque os lugares não estão preparados, Não. né? A igreja não está preparada, a creche não está preparada, a escola não está preparada. É. Tem escola falando que é inclusiva, Não mas é. ela E não não é. Eu já estive em escola e faculdade onde eu ouvi o coordenador dizendo o seguinte, mas ele é calminho, ele é tranquilo, ele é normalzinho. A gente não pergunta isso para pai e para mãe. Qual que é o pai e a mãe que vai querer depreciar o seu filho? É o seu filho, é o filho dele. É o bem mais precioso dele. E às vezes a gente passa por situações, ônibus, avião, aeroporto, teatro, enfim, uma sala dessa de podcast, enfim, estúdio de rádio e TV. Então, os lugares não estão preparados. Não. Porém, existe essa dualidade também. Eu tenho o diagnóstico aí. Eu romantizo ou eu demonizo? Quando trata-se de um adulto, ele já tem uma vivência sem o diagnóstico, ele sofreu e ele vai o quê? Organizar isso para viver dessa forma e se organizando. E quando se trata de uma criança que ela não consegue falar, comunicar, que ela está ali na igreja e tem algo machucando ela, entende? Então, por exemplo, tem uma igreja aqui em Goiânia, e aí eu não sei se eu posso falar, mas eles trabalham com a questão da inclusão e tem um trabalho com terapias também. Até a pastora foi minha aluna. Bom, não sei se você está falando da nossa igreja, mas a nossa igreja tem isso, né? A Family Church, né? Nós temos a sala, né, preparada para receber não só a criança, mas os pais também, né? Então a gente trabalha exclusivamente, diretamente, desculpa, não é exclusivamente, mas diretamente com o neurodivergente e também os pais. E aí nós temos, inclusive, um trabalho social que ele é feito constantemente, mas em alguns períodos do ano a gente escolhe algumas comunidades e oferece o trabalho social mesmo, psicológico. Então nós temos vários psicólogos, psiquiatras que atuam mesmo na comunidade. São pessoas que não são da igreja. Tá? É a igreja indo até o bairro para servir. Inclusive, um recado direto, pastor Mac Anderson. Eu quero o senhor aqui. Tá? Eu vou fazer vários cortes, vou divulgar. E eu sei que todo excesso esconde uma falta, então a falta que eu tô tendo aqui é do senhor aqui um dia sendo entrevistado por nós, tá? É importante a gente entender a especificidade do caso. Não só um número, não só o CID. Essa pessoa, quem é atrás desse CID? E aí, quando você quer, de fato, conhecer esse indivíduo, a gente consegue incluir. A gente consegue adaptar. Na minha época, quando lá, 14 anos, eu ia lecionar, eu tinha uma sala que as pessoas, independente de... Naquela época eu nem falava de diagnóstico. Eu tinha desempenhos diferentes. Eu observava e propunha atividades adequadas. Por que agora não pode? O que aconteceu com a inclusão? Por que agora, para fazer um PEI, é uma ladainha? E o PEI, gente, ele é importante. Ele é o plano de ensino individualizado. Eu vou entender aquele indivíduo. Não vai ter na internet pronto. E não é para ter. E é tão engraçado essa de entender o indivíduo. Quando no meu TCC da faculdade, nós fizemos um trabalho para PCDs, né? Pessoas com deficiências, e teve algumas meninas que quiseram abordar a neurodivergência, porque elas eram, né? E aí uma delas foi tão forte a apresentação delas, assim, porque marcou demais. Porque eu fui atrás, eu fiz uma coleção de roupas para pessoas com para Olimpíadas, como se fossem as Paralimpíadas. Então eu fui ali no centro de referência aqui em Goiânia, fiz entrevista com todo mundo, com todo e qualquer tipo de deficiência, entendi o que eles queriam, o que eles não queriam. Então, tipo, um menino que não tinha um braço falou assim, eu não queria uma blusa que não tivesse ficar essa manga aqui sobrando. Então, foi um papo muito legal. Mas uma delas trouxe uma observação. Ela é autista, né? E aí ela falou assim, olha, eu não encontrei nada em literatura nenhuma que falasse de roupas especiais que entendam esse público. Então, eu fiz as minhas, ela falando. O que eu preciso? Quando eu estou num momento de crise, eu preciso, ou eu vou para um lugar que tem muito barulho, eu preciso que algo me abrace.
Aí ela fez uma roupa que tem um tecido por baixo que ele é pesado. Uhum. É uma malha, só que ela é bem pesada mesmo. Quando você pega a roupa dela assim, ela era bem pesada. Então a malha, a roupa abraça. E ela tinha umas mangas aqui na roupa, porque às vezes ela entrava em crise, as pessoas queriam ficar tocando nela, chamando a atenção dela, ela não sabia o que fazer. Então ela fez uma manga que quando ela virava a manga assim e falava: "Sou autista, estou em crise. Se afaste." Era incrível, essa roupa foi incrível. Eu falei assim, gente, com pequenas coisas, ela fez Sim. algo que ninguém pensou, né? Eu achei incrível isso, que é para um grupo específico. Ela precisa disso, ela entendeu o que aquele público. Ah, é só etiqueta da roupa? Não. Não é só etiqueta da roupa, eles precisam de algo a mais, precisa ser ouvido, precisa Sim. ser entendido. Então, assim, achei muito maravilhoso quando você olha para uma pessoa como um ser individual. Até nesse grupo eles falaram assim para mim. Era uma equipe de vôlei sentado e de para badminton, que é eu não sei explicar muito bem, mas é uma raquete com eles ficam jogando. E aí eles falavam assim, vem as roupas, como se fosse para todo mundo. Uhum. Só que elas não entram. As meninas com nanismo faziam o quê? Não servia. Era ruim de jogar, elas eram prejudicadas na hora de jogar Olha por causa só. dessas roupas. Os meninos, tênis, Rendimento cai, rendimento né? cai, e eles eram de alta performance. Se você vê eles jogando, é impressionante, a alta performance mesmo. Então, assim, quando a gente olha para o outro, a gente entende o outro, eu acho que a gente consegue alcançar o coração e entender, né? E de fato ter a inclusão, né? Quando você escuta o outro, que eu acho que tem inclusão. Então eu falei demais. Nós estamos indo para o final, né, querido? Ai, Infelizmente, gente, né? muita coisa para Eu falar. queria muito conversar mais, a gente vai ter outras Não, nós vamos ter que oportunidades. marcar outro episódio. Então eu queria, Lu, que você. A gente tem um quadro aqui que chama Pode Vender. Então eu queria que você contasse para nós onde a gente te acha, como a gente fica sabendo aqui que você tá fazendo. A Ana Beatriz disse que quer fazer estágio com você, viu? Ah, meu Deus, olha só. Você já Ela tem ficou uma doida mentoranda. hoje, ela ficou doida hoje Que querendo vir fazer. prazer! Então conta pra gente, pode ir vender. Aonde que a gente te acha? Vocês vão me encontrar no Instagram, lá em Lucilanda Lima, NeuroPP. E eu... Lucilanda Lima, NeuroPP. NeuroPP. E eu gosto muito de conversar. Então, passo ali noite conversando com mães que precisam de algum auxílio, profissionais que queiram supervisão. Estou disposta a abrir ali a minha experiência e falar a respeito da neurodiversidade e que nós não somos um número, nós não somos um CID. Então, descobrir quem você é importante. Ai, que bom. Eu sei que você atende numa clínica também, que até fui lá. Fala pra gente. Vocês podem, pelo Instagram também, conversar comigo para agendamento e buscar esse auxílio. E é até importante dizer o seguinte: quando uma mãe, um pai me procura, eu vou investigar a situação para ver se de fato eu vou auxiliá-lo. Se eu não auxiliar, eu indico para os profissionais que eu recomendo. Ai, que bom! Nossa, maravilhoso. Que isso, gente? Lucilanda, tem alguma coisa que a gente não te perguntou? Tem um Nossa, monte, Mas né? você quer apenas, como diz o outro, falar rapidamente. Não sei se tem algum assunto que você julga ser falado assim. Você dá algum insight bem rápido para a gente poder ir para o fim? Eu imagino que esse assunto gere muita curiosidade. Então, se você de fato tem ali uma dúvida a respeito se você está dentro do espectro ou não, busque uma avaliação. Busque um profissional que vai te auxiliar nisso, porque é importante você ter esse norte, porque não é um rótulo, mas uma oportunidade de você se conhecer e também respeitar seu desenvolvimento. Bate bola, jogo rápido. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Sua maior conquista? Ter uma voz. Uau. Sua maior preocupação? Nossa, calma aí que agora a mãe ficou... Não consegui, de fato, levar informação suficiente para que eles vivam bem e sejam aceitos como eles são.
Meu maior desejo. Que as pessoas saibam e conheçam que além do CID existem seres humanos e que precisam ser vistos e ouvidos e que todo ser humano tem algo a oferecer, a comunicar. Ai, gente, vocês me pegaram. Ai, eu tô aqui chorando Ai, já. eu segurei até aquilo, isso. Vamos lá. Fique à vontade. É muito importante estar aqui. Foi fruto de oração. Amém. E que bom que foram vocês. Porque há uma conexão. E eu agradeço. Eu quero ajudar. Ai. Para que eu não tenha que escutar mais que pelos noticiários que um filho morreu porque a mãe teve um infarto devido ao estresse dentro do autismo ali e ele acabou morrendo por não ter um auxílio. Eu quero ajudar para que não sejamos vistos. Meus filhos podem esperar de mim Tudo. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. o meu maior legado será. Mostrar que o neurodivergente ele é capaz. Que ele pode qualquer coisa. Amém. Deus para mim é. Vida. Porque ele me devolveu ela. É Ai, isso. Ai, Você sabe, inclusão não é discurso. Inclusão é ambiente. A aceitação não pode ser por incapacidade, dó, por entender que o outro precisa de uma chance. A questão não é ser diferente. A questão é quem eu sou e como eu aceito quem está próximo de mim. Hoje, no Identidade em Foco, nós tivemos a honra de receber Lucilanda Lima, neuropsicopedagoga clínica, que trouxe aqui a sua história de vida, da sua família, seu testemunho pessoal, mas falou de coisas que acrescentam na sua vida. Com certeza. Se esse episódio te ajudou, se esse episódio te trouxe luz, te despertou mais interesse, passa a seguir a gente, siga o nosso Instagram, siga também o nosso canal aqui no YouTube, ativa o sininho, curte, comenta lá, divulga para os seus amigos. Sabe por quê? O Identidade em Foco, ele tem um propósito, abençoar sua vida. Verdade. Vambora, querida? Vambora? Obrigado a todos vocês que estiveram aí conosco. Obrigado, Lu, obrigada. mais uma vez, viu? Por vocês terem vindo aqui. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Vambora, Lucilanda? Vamos. E nesse primeiro episódio a gente encerra com essa alegria. Eu quero agradecer toda a equipe técnica aqui da Arena, que tem dado todo o suporte, mentoria. E quero também te convidar, você que tem interesse de conhecer mais sobre uma estrutura de podcast, de gravar vídeos, de gravar criativos, cursos, Arena, eu indico. Até a próxima. Tchau, tchau.